A paz do Senhor, irmãos, que irão ouvir esse testemunho. Esses dias eu estava na igreja e Deus revelou ao servo dele que Deus tinha me dado um sonho sobre determinado assunto e era para mim passar, porque Deus estava cobrando de mim. Ele não tinha dado esse sonho para ficar só para mim. Então, sobre esse sonho, Deus já me deu faz mais de 1 ano e meio. E quando eu comecei a entrar na sã doutrina, a minha irmã falou assim, ela comentou comigo sobre a piranha, que Deus não se agradava, que já tinha revelado a outros servos dele, que Deus não se agradava do uso desse negócio para prender o cabelo, a piranha. Mas eu sempre falava assim, tudo que eu uso em mim é consagrado a Deus. E falei para ela assim, comentei com ela, falei, se Deus, ele não se agrada, ele vai falar comigo. Porque, meus irmãos, o meu cabelo é muito grande. O meu cabelo, eu tô com 29 anos e o meu cabelo nunca foi cortado desde quando eu nasci. Então, meu cabelo falta uns 10 centímetros para arrastar no chão. Então, como o meu cabelo é grande, eu só pensava que só aquela piranha podia segurar ele. Mas, passou uns meses, Deus me deu um sonho em que eu tinha ido num determinado lugar, tipo um bar, para orar para uma pessoa endemoniada. E nisso eu ficava orando, e o demônio não saía. E eu chamava o meu pai, a minha mãe, para nós orarmos junto. E nisso eles vinham e a gente orava, e aquele demônio que estava naquela pessoa, ele saía em forma de uma sombra, e em cima do balcão desse bar tinha uma piranha igual àquela que eu usava no cabelo. Era igualzinha, a mesma cor, mesmo jeito. E nisso que esse demônio saía, no meu sonho eu vi ele saindo em forma de uma sombra, e ele ia até essa piranha e pegava e falava assim, isso daqui é meu. E no meu sonho eu falava assim, pensava comigo, se é teu, eu não vou discutir. E eu falei para ele assim, se é teu, pega e leva. E eu acordei, meus irmãos. E a partir daquele dia eu peguei 2 xuxinhas e falei, Deus, me dê sabedoria para me prender o meu cabelo. Porque eu achava difícil, irmãos. Mas, olha, desde aquele sonho eu nunca mais botei a piranha no meu cabelo. Porque eu entendi que isso não agradava a Deus. Então, se aquilo era do inimigo, para que eu discutir? Não tinha motivo. Então, eu simplesmente obedeci. E venho aqui falar para os irmãos que se tiverem alguma dúvida a respeito de alguma coisa acerca da doutrina, dos ensinamentos, peça a Deus a direção, porque eu creio que essas coisas, só o Espírito Santo para nos ensinar. Como Jesus disse em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meus irmãos, sabemos que é só o Espírito Santo para nos ensinar determinadas coisas que não existiam na época de Jesus. Então, se nós pedimos, Deus com certeza, de alguma forma, Ele vai nos ensinar aquilo que é útil. Porque em Isaías já falava, Isaías 48, 17 fala assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, aqui Deus falando que Ele ensina o que é útil e o caminho que devemos andar. Então, assim, eu peço aos irmãos que os irmãos têm dúvida acerca de alguma coisa, pedir ao Senhor, porque é Ele que nos ensina todas as coisas. Porque vemos que no tempo de Jesus não existia muitas coisas que nós usamos hoje.
E talvez essas coisas, por menores que sejam, elas não agradam a Deus. Então, assim, eu percebo, meus irmãos, não só sobre o assunto piranha, mas outras coisas que o Senhor já tem me alertado, tem abrido os meus olhos e tem me ensinado. E eu agradeço a Deus por isso, que Ele tem me ensinado muitas coisas que eu tenho dúvida acerca da palavra, da doutrina. E o Espírito Santo, Ele tem nos ensinado, como o Senhor Jesus disse, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E eu agradeço, meus irmãos. Orem em meu favor, que só quando eu propus no meu coração testemunhar esse sonho, sofri muita retaliação do inimigo, muita seta, muita enfermidade. Mas graças a Deus que Deus tem me dado vitória. Amém.